Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muita alegria, com muito amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como muitos já sabem, eu sou a Janete, estou aqui com o Júnior, e para quem não nos ouviu ainda, né? Muito prazer ter vocês aqui conosco. Bom, gente, antes de mais nada, a gente gostaria muito de agradecer os comentários de vocês deixados ali no YouTube. Nossa, e especialmente dessa vez, né, Júnior? Foi muito emocionante a participação de todos. Teve bastante histórias, né? Muitas histórias, os comentários excelentes. Aquilo que eu sempre falo, a gente sempre cresce com esses comentários, porque um ajuda o outro. Para vocês que estão escrevendo, de repente não é nada, mas para quem está lendo aquilo é muito importante. Às vezes a gente se espelha naquilo, né? Ou se compara, ou cresce. Então é muito importante, é muito bom isso que acontece. Aprende essa troca. Uma nova lição, né? É sempre interessante. Então, nosso agradecimento com todo o amor de vocês, com todo o carinho e essa confiança, né, de escrever ali pra gente. Nossa, realmente não tem como a gente conseguir, vocês não estão nos enxergando, somente ouvindo a nossa voz. Vocês não têm ideia da dimensão do agradecimento que a gente tem por isso. Quem quiser nos conhecer, nós temos uma live aí que o Eric fez a gente participar, né? Para poder nos apresentar. A live está aí, né? É só procurar, tá? E olha só, nós vamos ter hoje a companhia da Tânia Yamaguchi, que encontrou os livros espíritas, né? Para poder acompanhar o Evangelho. Muito bom, viu? Jesus sempre ajuda, Tânia, viu? Conseguiu encontrar presente que ganhou, né, do membro do Espiritismo lá, e ela acabou guardando no armário. Que coisa boa. Mas agora vai estar tudo certo com a tua leitura. Então tá, gente. Então, voltando aqui, o nosso agradecimento é sempre muito bom, como eu já tinha dito. Espero que vocês continuem com isso, porque isso apesar de ser online, é o nosso centro espírita. E a gente aprende muito, e a gente agradece sempre a espiritualidade por essa oportunidade. Bom, gente, o Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual. O importante é essa sintonia de pensamento. É o que a gente está procurando, é a nossa boa vontade, o nosso querer. E isso faz toda a diferença. Então, vamos abrir a nossa casa para a espiritualidade superior, para que eles nos envolvam com sua luz, com seus fluidos, e que nossa casa fique mais harmoniosa, que a gente aprenda e que a gente então consiga viver nessa vida que para muitos é muito difícil, é muito complicado, mas são ajustes que a gente mesmo pediu para que fosse dessa maneira, né, desse jeito. Vamos então agora esquecer dos nossos problemas que tivemos durante a semana. Vamos esquecer dos problemas do dia. Vamos deixar tudo da porta para fora. E vamos entrar em sintonia com Deus. Vamos pedir que seja um evangelho de amor, que tudo que for lido aqui seja absorvido e entendido por todos nós, que a gente consiga seguir da melhor maneira possível a nossa caminhada. E que a gente consiga olhar para trás depois e se arrepender muito pouco dos nossos erros. Porque mesmo errando, a gente está tentando. Errar é humano. Extremamente humano. Então vamos lá, gente.
Vamos para a nossa oração. Hoje eu leio uma oração do livro Pérolas de Preces. É da editora Recanto das Letras, é Mike, o nome do autor. É Jesus, fonte de amor. Jesus amado, hoje quero nutrir-me com a seiva dos ensinamentos contidos no manancial do vosso Evangelho. Que meu espírito absorva as lições que dele emanam, pois nele encontro as fontes sublimes das verdades e do amor que me deixastes, os quais edificam e moralizam minha vida, mantendo o ânimo, equilíbrio e serenidade, sustentados pela fé em vossas palavras. Jesus amantíssimo, que a fartura dos vossos ensinamentos, embasados na caridade, na humildade e no amor ao próximo, sacie a sede de conhecimento que tenho das vossas lições de amor e fraternidade, e que ela alimente minha alma, fortalecendo minha fé e impulsionando meu progresso. Que assim seja. Gente, antes da leitura, eu peço desculpas que eu esqueci de falar da aguinha fluidificada, então eu peço que vocês peguem as suas garrafas ou seus copos d'água, conforme vocês acharem melhor, né? A gente aqui deixa sempre a garrafa porque a gente toma durante a semana, a gente vai tomando durante nossos dias um pouco dessa água fluidificada, que ela é o remedinho dos nossos ajustes, dos nossos problemas. Remédio da alma, né? Da nossa alma, como diz o Júnior, remédio da nossa alma. Então a gente pede que vocês deixem junto aos computadores essas águas, para que elas possam ser fluidificadas no final pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos então agora à nossa leitura. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais fácil, mais moderna, então a gente consegue entender melhor. Mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho Antigo, não tem problema. É quase a mesma coisa, só modifica um pouco as palavras. Então a gente está no capítulo 18 e é o item 10, 11 e 12 que ficou faltando da semana passada, né? Então vamos lá. Quem é que disse que... Como é que é o nome dela? Que tem agora os livros? A Tânia Yamaguchi. Ah, tá. Então vamos lá. Essa foi muito boa, né? Às vezes a gente esquece as coisas no roupeiro mesmo, né? Bem normal. Sabe que quando eu era criança, eu encontrei o Livro dos Espíritos, porque minha mãe era espírita, né? E estava guardado naqueles sofás que... Como é que é o nome? É tipo uma... sofá-cama. Aí tipo eu abri e encontrei assim, Livro dos Espíritos. Nossa, deve ser um livro de terror, né? Eu tinha medo daquele livro, eu fiquei sem ler ele um bocado de tempo. Só depois que eu fui adulto que eu fui ler o Livro dos Espíritos. Então tá, gente. Então voltando aqui, vamos então à nossa leitura, capítulo 18, tá bom? A quem muito foi dado, muito será pedido. Item 10. O servidor que conhece a vontade do seu senhor e não fez o que lhe foi pedido, será punido com muito mais rigor. Aquele que não conhece a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de castigo, será punido com menor rigor. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido e cobrado. Uma grande prestação de contas será exigida daquele a quem muitas coisas foram confundidas. Muitas coisas foram confiadas. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Item 11. Jesus disse: Eu vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não enxergam as verdades que foram ensinadas, passem a enxergá-las, e aqueles que já as enxergam se tornem cegos para as coisas que atrapalham o seu progresso. Alguns fariseus que estavam com Jesus, ao ouvirem essas palavras, lhe perguntaram:
Por acaso nós também somos cegos? E Jesus lhe respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Porém agora, então, estão me dizendo que enxergam, ou melhor, que conhecem a lei de Deus. E se ainda assim não a praticam, é por isso que o pecado permanece em vocês. João capítulo 9, versículo 31 a 41. Item 12. Essas palavras de Jesus encontram sua aplicação especialmente no ensinamento dos Espíritos. É certamente culpado todo aquele que conhece a doutrina do Cristo e não a pratica. O Evangelho que contém os ensinamentos de Jesus é difundido apenas entre as religiões cristãs. E mesmo entre essas religiões, muitas pessoas não o leem. E entre aquelas que leem, muitas não conseguem compreendê-lo. Disso resulta que as palavras do Cristo ficam perdidas para um grande número de pessoas. Os espíritos, pelo fato de se comunicarem em todos os lugares, procuram explicar as palavras de Jesus de uma forma universal, para que todos possam entendê-las. Cultos ou incultos, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, qualquer um pode recebê-las. Ninguém que receba o ensinamento diretamente dos espíritos ou por intermédio de outras pessoas poderá alegar a ignorância, nem desculpar-se por não possuir instrução, nem dizer que o ensinamento não possui clareza ou que possui sentido figurado. Assim, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os utiliza para melhorar a sua conduta, tornando-se menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, que não se melhora em relação ao próximo, é muito mais culpado porque teve mais meios de conhecer a verdade. Essas pessoas admiram os ensinamentos como coisas interessantes e curiosas, mas eles não tocam seus corações. Os médios que recebem boas comunicações são ainda mais culpados se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem suas próprias condenações. Se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas em vez de tomarem para si as lições das mensagens que recebem, seu único pensamento é o de aplicá-las aos outros, confirmando assim as palavras de Jesus. Veem o cisco que está no olho do próximo e não veem a trave que está no seu. Por essas palavras, se fossem cegos, não teriam pecados. Jesus confirma que a culpa está na razão direta do conhecimento que se possui. Os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que de fato eram a parcela mais esclarecida da nação, eram mais culpados aos olhos de Deus do que ao povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas muito será pedido, porque muitos receberam. Mas aqueles que aproveitarem o ensinamento, muito receberão em troca. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar no conselho dado pelos espíritos, se não existe alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Olá, boa noite a todos. Imaginem da seguinte forma. Imaginem que só existisse você em algum lugar. Você está numa ilha e só tem você nessa ilha. Você foi tirar umas férias sozinho, não tem mais ninguém na ilha, está deserta. O que vai acontecer?
tudo que tu ver e observar vai ser uma análise pessoal daquilo que você vai estar observando. Todo o esforço que você tiver que fazer para poder se alimentar vai ser um aprendizado para a sua vida, uma experiência para a sua vida. E daí você vai começar a montar uma série de conceitos internos, conforme aquilo que você foi sozinho aprendendo. Aí digamos que passado um mês começaram a chegar outros visitantes àquela ilha também para tirarem férias. E aí você começa a observar as pessoas, o que elas estão fazendo, e baseado naquilo que você tem de experiência interna, baseado no teu conhecimento, você começa a julgar aquelas pessoas. Se elas vão estar de acordo ou não com aquilo que tu pensou. É mais ou menos aí que se forma o que nós chamamos de egoísmo. A gente acha que tudo gira em torno de nós. Então, muitas vezes, quando outras pessoas não correspondem ou não fazem aquilo que você faria, você acaba julgando aquela pessoa e condenando ela. E não vai medir esforços para poder dizer para ela o quanto ela está errada. E olha só o cabedal de más aplicações de um conhecimento que nós estamos utilizando. Já pensou? É assim que a vida funciona. O que a gente fala para os outros é exatamente aquilo que nós estamos cheios. É o nosso pensamento, a nossa amargura, as nossas frustrações, misturei as palavras na mente aqui agora, os nossos desejos não realizados, né? As nossas perdas, tudo isso vai somando dentro de nós uma estrutura complexa na qual nós usamos para os outros. Por isso que no texto diz de forma bem clara, bem concisa, sempre que tu ouvir alguma ou tu quiser dizer alguma coisa para alguém, pensa se aquilo tudo não serve mais para ti. Para ti reconhecer aquilo que você tem que analisar em si, sobre os seus atos, sobre a tua maneira de agir, sobre a tua maneira de ver as coisas que acontecem no mundo. E bem a verdade de todos nós, né? A gente fica o tempo todo pensando, o tempo todo analisando, o tempo todo criticando, julgando, montando os novos pensamentos, trazendo lá do processo de memória, né? Trazendo lembranças que já nem são mais originais. Tá? Eu falo isso pelos estudos da Janete aí, que ela está sempre estudando essa área de memória, né, nos cursos dela. Então, simplesmente não são mais originais, a gente traz aquilo como sendo fatos verdadeiros. Então, existe uma verdadeira confusão interna, o chamado desequilíbrio. Por quê? Porque a gente quer sempre estar certo. A gente sempre quer estar com a razão. E a gente acaba se desequilibrando emocionalmente. Acaba se sentindo pessoas ignoradas, afastadas, repelidas pelos outros. Acaba se sentindo vítimas e acaba estagnando. Não querendo mais saber de nada nesse mundo porque nada corresponde àquilo que você quer. O egoísmo é a pior raiz que a gente pode ter instaurada em nosso coração. Ela ganha até do orgulho. Aquele orgulho que você acha que você é o melhor de qualquer outra pessoa. Eu não sei de onde, mas muita gente acha que realmente veio com as melhores condições do mundo. Ainda não entendeu todos os sinais que a vida dá e apresenta, né? É a trave que não se enxerga, né? A pessoa que é orgulhosa, ela não enxerga que está sendo orgulhosa. Vê que todo mundo está reclamando do jeito dela, do aspecto dela, da maneira dela agir, de maneira de pensar,
Mas ela não enxerga isso. Eu estou com a razão. Eu que vou mostrar para vocês, né? Eu que vim para ensinar. Entendem? Isso é normal no nosso planeta. Por mais doloroso que possa ser, né? Por mais que a gente não queira fazer parte desse contexto, nós estamos inseridos neles até o pescoço. E faz parte de um aprendizado. Nós aprendemos através dos nossos erros. Nós aprendemos através dos obstáculos que a vida nos apresenta. Nós aprendemos através da desorganização corporal que nos é apresentada. Aí muitas pessoas questionam, né? Por que eu sou assim? Por que eu vim assim? Por que eu tenho esses problemas congênitos? Por que eu tenho esses problemas de saúde? Por que eu tenho que tomar tanto remédio? Por que eu tenho que viver dessa forma tão regrada para poder ter uma saúde? Enquanto que elas estão se aprimorando. Nós dependemos sim uns dos outros o tempo todo. Nós dependemos do amor, do carinho do nosso semelhante, assim como o nosso semelhante depende do nosso amor e do nosso carinho. Aí vem aquela famosa frase de Jesus, né? Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Por quê? Porque somos iguais. Eu sinto tristeza, eu sinto vontade de falar, eu sinto ansiedade, eu sinto medo, eu sinto alegria, eu quero me divertir, eu gosto de me expressar, eu quero ser escutado. O outro também. A gente tem que ser humilde para poder entender os momentos de cada um e ser forte para dar exemplos em nossa vida. A nossa vida é um poço de exemplos. Cada um de nós tem uma gama muito grande interna de coisas que já fez que são únicas. Aliás, eu já disse isso antes, né? Repito de novo, nós somos únicos. Únicos. Só tem um de cada um de vocês. Só vai haver uma pessoa. A gente brincou aqui com a Tânia Yamaguchi, né? Por causa dos livros. Mas eu até fiz a minha brincadeira junto ali, que eu fiz um comentário de que eu encontrei o Livro dos Espíritos, achei que era um livro de terror, né? Faz parte do aprendizado. Quem diria que no início eu achei que o Livro dos Espíritos era um livro de terror? E eu não queria nem saber, eu achava que a mãe trabalhava com alguma coisa muito obscura, né? E assim eu já ganhei livros e deixei guardados. Eu ganhei um livro, Tânia, eu brinco contigo, mas a mesma coisa aconteceu comigo. Sabe, eu ganhei de uma pessoa um livro que contava a história de Antônio de Pada, o nosso Santo Antônio. E a pessoa, quando me entregou, antes de falecer, ela disse que eu saberia o que fazer com o livro. E sabe o que eu fiz com o livro? Eu guardei no roupeiro, exatamente igual. Entende? Então, o que a gente fala são coisas... E agora eu estava arrumando o roupeiro, olha, depois de anos, que eu encontrei o livro e trouxe ele. Nossa! Por quê? É porque agora era a hora de eu ler o livro. É que nem você comenta. É nas horas que aparecem, né? Agora era a hora. Então, essa é a hora. Eu estava me preparando para ler um livro, para poder entender a mensagem daquele livro, para poder refletir sobre as mensagens que acontecem. Então, tudo isso na nossa vida são troca de informações. O que acontece contigo aconteceu comigo, aconteceu com outras tantas pessoas. Como muitos dizem, olha, eu dormia durante o Evangelho, eu estou triste, foi mal, o que isso é normal, acontece. Não, isso varia de pessoa para pessoa. Mas acontece. Aconteceu comigo quando eu li o Nosso Lar. Então somos todos iguais. Todos nós temos a mesma essência. Como a Janete mesmo falou antes, no início lá da oração, somos seres humanos e vamos errar. Vamos errar porque faz parte da nossa essência. Ou vocês acham que Deus achou que nós seríamos perfeitos? Ou vocês acham que Jesus achou que nós seríamos perfeitos? Eu até vou citar aqui um texto, um trecho, tá? Do texto que a Irani Silva colocou lá no Evangelho do dia 10. Ela colocou lá um trecho do livro Encontros de Paz, de Emmanuel, Chico Xavier, né? Que fala bem isso.
agora que nós estamos comentando. O trecho é o seguinte: pouco a pouco percebemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformações imediatas ou espetáculos de grandeza, e sim que nós aplicamos o bem, que nós nos apliquemos ao bem, na edificação de nossa própria paz. Olha só, na edificação de nossa própria paz. Nós fazemos as coisas para nos sentirmos bem. Quando nós ajudamos o nosso semelhante, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos em paz conosco. Então tudo isso tem uma ligação, tudo isso faz parte de um grande conjunto de reflexões, de fazer o bem, de trabalhar um pelo outro, né? Então pensem naquele momento de que o que nós temos, o que nos foi dado, isso é o que importa, o que Deus me deu. O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer da minha vida? O que nos foi dado? Gente, que ferramentas eu tenho? De que forma eu posso utilizá-las? Como eu estou vivendo? Como eu estou aproveitando este minuto aqui, agora? Neste momento? Como que vocês estão recebendo a minha voz, a voz da Janete, a imagem de fundo da tela? Os espíritos que estão aí com vocês agora, porque faz parte do Evangelho, os bons espíritos atuarem na casa de vocês, levando paz, harmonia. Porque paz e harmonia é para vocês. Às vezes vocês pedem para os outros, né? É claro que os outros vão ser atendidos, mas quem vai ser colocado também em paz e harmonia vai ser vocês. Uma porque pediram pelos outros. Bondade, compaixão pelo nosso semelhante. E outra, porque como eu disse lá no início do nosso comentário, tudo está dentro de nós. Nós que enxergamos. O outro está sofrendo, o outro está passando mal, ou está passando bem, ou está feliz. É tudo nossa imaginação. E às vezes eles tranquilizam, equilibram o nosso pensamento, para que a gente se sinta melhor. Quando a gente se sente melhor, a gente enxerga o outro de uma outra maneira. Ninguém está desamparado. Ninguém. Eu até falando nisso agora, para encerrar aqui essa parte do meu comentário, eu me lembrei aqui de um comentário que é a Maria Alice Rossato Ferro. Ela pediu orações para Sérgio Vicente, né? A todo mundo que pede orações automaticamente é atendido pelo plano espiritual, né? Que quando vocês escutam o Evangelho, eles vão atender vocês, né? A forma que eles vão atender é a forma que nós merecemos, a forma que tem que ser dada, né? O que melhor se predispõe naquela condição para o nosso momento e para o momento daquele que está passando por enfermidade. Tá? Aí vem a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Mesmo que você não coloque no comentário, tá, pessoal? Vocês podem estar escutando agora, são 6 mil pessoas, 7 mil, 8 mil, 10 mil. É só pensar, pensa na pessoa que pelo motivo de vocês estarem escutando aqui agora, nesse momento, eles já estão lá lendo o pensamento de vocês e indo até aquilo que vocês desejam. Nessas condições, tá? Mas a Maria Alice Rossato Ferro, ela pediu orações para Sérgio Vicente, que está com Covid. A esposa dele desencarnou por Covid na semana passada e as filhas estão sofrendo. É o que nós estamos falando, né? Patrícia, Andréia e Juliana. Assim, o teu pensamento é de amor, mas elas não estão desamparadas. Na verdade, nós estamos numa ilha cercado daquilo que nos pertence, ou por nosso aprendizado, ou para nós tomarmos uma atitude, ou para nós tomarmos uma evolução, ou para nós decidirmos alguma coisa em nossa vida, ou para a gente fazer a diferença. Não podemos ficar parados. Agir da melhor maneira. É claro que a pessoa vai ser atendida, bem assessorada, como ela está sendo atendida e mentorada pelo mentor, né? Às vezes é a hora, né? Às vezes, mas os mentores estão todos trabalhando em conjunto. Ainda vai a equipe lá para trazer uma inspiração para os médicos, para trazer uma paz, uma tranquilidade, sabe aquele equilíbrio que a gente tanto ansia, perdão, hoje eu estou errando muitas palavras. Eu só queria citar isso, né? Todos somos filhos de Deus.
todos. Alguns erram muito, outros poucos, mas nenhum de nós está desamparado. Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. A todos que estão lutando pela vida com Covid em hospitais, a todos que desencarnaram, a todos os doentes, atendendo a todos que precisam neste momento, aqueles que pediram preces e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Vamos então à prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos todos uma semana iluminada, muita luz, muita paz, muita harmonia. É uma semana especial, né? Preparativo para o Natal. Eu até vou responder aqui para a Luciane Gama, que ela perguntou se quinta-feira, dia 24, vai ter Evangelho sempre. Dia 24, dia 31, vai estar o Evangelho normal, tá? Vai ocorrer normal. Então já é uma semana já que nos inspira muita harmonia, né? Apesar de que estamos todos num período de resguardo, nós estamos em isolamento, a Janete e eu, nossos filhos. Então a gente vai fazer uma festa diferente, geralmente é um encontro grande. Então agora vai ser só nós mesmos, né? Só mandando mensagens, trocando informações pelo WhatsApp, pelo Zoom, qualquer outra plataforma. Mas que aproveitemos sempre esses períodos para fazer uma reflexão sobre nossas vidas, sobre aquilo que Deus estaria guardando para nós, sobre aquilo que o que nós esperamos em retribuição a tudo isso que nos foi dado, porque é muito dado aos espíritas, né? É um conhecimento diferente assim a respeito dos nossos atos e dos nossos comportamentos. Todas as religiões falam de Deus, todas se expressam de Deus. Mas no Espiritismo eles dizem, olha, você é responsável por tudo que tu fizer. Então pensa bem, reflita bem antes de agir, auxilie o teu próximo, faça o bem, não deseje mal a ninguém, cresça, evolua,
E só tem uma maneira de evoluir, né? É aprendendo com os outros, ter a humildade de aprender, ter a humildade de não humilhar, de ser um exemplo, às vezes, pelos teus atos, sem que aquilo seja direcionado para o outro, para que a outra pessoa possa ver, nossa, é para mim que ele está fazendo. Não! É o teu comportamento de vida, é o teu jeito de agir, de pensar, de se expressar diante dos outros. E se falhar, não tem problema, recomeça de novo. Vamos embora, continuemos, vamos melhorando. Erramos, melhoramos de novo, vamos acertando, vamos ajustando a nossa vida. Sempre praticando bem. Eu vou só ler de novo um trechinho que a Janete leu, tá? O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, muito será pedido porque muito receberam, mas aqueles que aproveitarem o ensinamento, muito receberão em troca. Tem tanta coisa boa nesse evangelho. Não falo do nosso evangelho aqui, mas no livro Evangelho, nesse livro do Evangelho de Kardec. Olha, é muito bom. Se vocês parar para ler, além de trazer mais paz para dentro da tua casa, lê o Evangelho, porque isso não sintoniza com maus espíritos, entendeu? Quando a gente lê o Evangelho no nosso ambiente, pode ser de trabalho, pode ser de casa, né? Ele afasta, porque é uma outra energia que vem, um outro pensamento que inspira dentro de ti, um outro modo de comportamento que interfere ao redor. Então, a gente, quando vai fazer alguma coisa errada, a gente sabe que está fazendo errado. Isso é a cobrança, sabe? E aí entra naquele texto que eu li da Deirani, que ela botou lá, que tudo o que a gente faz é para nossa própria paz. Então, se a gente fizer tudo o que tem que fazer certinho, vamos estar em paz. Se a gente ajudar os outros, vamos estar em paz, porque isso vai nos fazer bem. E quando isso se tornar um hábito, o que aconteceu? Nos transformamos em pessoas melhores. Mas tem que ter o início, sabe? E no início, às vezes, a gente tem que, sabe, se forçar a ser bom, porque a gente vem com todo esse cabedal que eu falei antes, de egoísmo. Então a gente tem que começar a liberar, desenterrar essa raiz ruim e substituir por bondade, por amor pelo próximo. E com isso eu encerro o nosso evangelho de hoje, tá? Aqui acabamos o nosso evangelho e agora eu vou ler aqui alguns comentários que foram feitos, né? Mandar uns abraços para o pessoal da nossa equipe e vou finalizar depois com o passe musical do Eri Lopes. Bom, primeiro os aniversariantes, né? A Ariana Pereira Martins fez aniversário dia 11 de dezembro, né? Em festa. E aqui um aniversário especial. A Miriam Lúcia Maceno, ela pediu pelo aniversário do marido dela, Cláudio Tapia Pereira. Ele já desencarnou, mas o aniversário desencarnou faz um ano. Mas o aniversário dele era dia 12 de dezembro. Ele continua com essa data de aniversário na sua mente, na mente dele. Na tua vida, essa é a data de aniversário dele. Olha que bonito. Continua sendo, entende? Assim como eu tenho as datas dos meus pais na minha mente, a gente sempre se refere, né, a eles, um bom pensamento, isso é a mesma coisa. Ele vai continuar lá. É claro que lá o universo é outro, né? O pensamento é outro, a vida é outra, né? É melhor, assim, mais abrangente. Eles vão, à medida que vão se instruindo, né, à medida que eles vão melhorando, eles vão entendendo mais as coisas, vão facilitando a vida deles, mas tá dado os parabéns, tá? A Vanessa Abreu, ela fez um comentário interessante de que tinha que cuidar mais de si, com certeza, tá? Cuidar de si, porque tem um princípio básico, né? Quem não se ama, como é que pode amar outra pessoa? Se eu não gosto de mim, se eu não gosto das coisas que eu tenho, que eu possuo, como é que eu posso gostar de algo em alguém? Sabe? Então a gente tem que se cuidar sim, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso equilíbrio, ler livros que nos tragam alguma instrução benéfica que a gente possa usar com outras pessoas que estejam precisando, né? Assistir coisas boas, viver coisas boas, viver como pessoas. Mas sabe, a gente tem que se sentir bem, saudável, feliz. Esse é para isso que nós existimos também. A nossa evolução é para nos tornarmos felizes. Nós temos que nos amar. Sim, nós temos que se amar para poder amar os outros. É o único jeito. Você, primeiro os mais próximos, depois vai expandindo, sabe? É uma regra natural da vida. Você vai curtindo a sua família, né? E vai se expandindo, teus amigos, assim vai crescendo teus laços. O Jorge Menezes comentou que eles assistiam em grupo antes na casa deles, aí depois por causa do Covid, o pessoal assistiu isolado, né?
Até 2 partiram por causa do Covid, 2 estão passando por um processo de depressão, mas faz tudo parte de todo esse contexto que nós estamos falando, né? Às vezes a gente tem que passar por provações para a gente poder sacudir um pouco a poeira e se sentir melhor, tá? Então, um abraço ali ao grupo do Jorge, né? Que estão todos espalhados por ali. Então, um abraço para eles. Jorge Menezes não foi aquele que disse que eu falei trilegal? Eu vou dizer, trilegal. O Roberto Marcondes colocou a Roberta Marcondes, por exemplo, colocou uma história muito linda, tá? Que eu também não sei se é verídica, tá? Eu não conheço essa história do Chico Xavier, mas quem quiser, olhe no Evangelho da quinta-feira passada, do dia 10, tá? Mas eu concordo que vale a reflexão, tá? A Regina Santos, a Franciane Santos, a Regina Lúcia Freitas, a Maria Carvalho, tá? São pessoas que se referem a certas coisas que acontecem em suas casas, escutando o Evangelho. É como eu disse, eles vão até vocês por estarem escutando esse Evangelho, porque ele é na verdade, começou por eles, né? A indicação de tem que ser feito o Evangelho assim, 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 assado, utilizando a internet. É claro que eles não usam essas expressões que eu uso, né? Porque eu sou muito fraquinho, a Janete e eu, perdão, né? Nós somos apenas instrumentos. Quem faz o trabalho, quem faz tudo, são essas equipes maravilhosas que estão levando esse conhecimento, essa espiritualização às casas de vocês. Com isso eu já respondo a pergunta do Wagner Magalhães, né? Que ele pergunta se o Evangelho esse Evangelho no lar tem o mesmo efeito do Evangelho feito em casa. Sim. No Evangelho feito em casa, como nesse, nós estamos reunidos num grupo onde a gente vai fazer uma oração de abertura, vamos ler um trecho, vamos comentar, vamos pedir para que seja fluída a água e vamos trazer os assuntos da nossa realidade para aquele contexto do texto que está sendo lido, né? Daquela forma que se expressa naquele momento, daquele jeito, às vezes até meio um pouco diferente do texto, não faz mal, mas é o mesmo efeito. É claro, né? Se vocês se sentem mais concentrados fazendo sozinhos, é óbvio, né, que vocês devem continuar fazendo sozinhos. Tem pessoas e pessoas, cada um pensa de uma maneira, sente de uma maneira. Então, aquilo que eu sempre digo, escolham um dia da semana e façam sempre no mesmo horário, no mesmo dia, sempre certinho. Mas tem pessoas que estão sozinhas ou que preferem fazer conosco. Então não tem problema nenhum também fazer. Se vocês se sentem concentrados... Tem gente que escuta para se sentir bem, às vezes está triste, né? Eu vou escutar o Evangelho assim lá. Como a gente também escuta, o nosso próprio Evangelho. Outros que a gente procura, né? De Guimarães. O Sandro. A gente também vai em busca. A Nete. Quando a gente se sente mal, a gente escuta as músicas do Eri. Nossa, quando eu conheci o Eri pessoalmente, quando nós conhecemos o Eri pessoalmente, que eu nem sei mais há quantos anos faz isso. Muitos anos, 2013. Foi em Santa Cruz, que teve um evento que a gente participou. Ele, na verdade, foi meu professor, né, de espiritismo, e daí a gente acabou... que tinha um curso de espírito, o Luz Espírita já existia, e ele oferecia cursos de espiritismo como oferece hoje. E nós éramos alunos desse curso, né? Porque a gente gostava de se inscrever em tudo que é curso de espiritismo. E esse foi mais um. Só que ali a gente se sintonizou muito bem com ele, Lopes, sabe? A gente fez uma amizade grande e a gente começou a trabalhar com eles, né? Daí a gente se conheceu em Santa Cruz, que a gente já contou essa história, né? Pena a gente não ter tempo de falar muito, mas é só aos pouquinhos vocês vão... Aos pouquinhos vocês vão descobrindo algumas coisas. Olha só, continuando com o Wagner Magalhães, né? E a sua esposa, que estão nos escutando, eles fizeram aniversário de casamento de 50... Eu já respondi a tua pergunta, tá, Wagner? Mas só parabéns, vocês fizeram aniversário de casamento de 50 anos, né? Muito legal. Nós temos quanto tempo de casamento? Não, eu não vou nem responder, porque senão ele vai dormir no sofá hoje. Olha só, todo mundo comete essas gafes, né? Eu acabei de perguntar pra ela. Mas olha a gafe do nosso amigo Wagner. Ele botou Wagner Magalhães e sua esposa. Não. Gente, tu vai comemorar na rua esse teu aniversário de 50 anos. A mesma coisa é o Robson Maza 4, que pediu, né, pra ele lá, citou ele, falou ele, e se esqueceu de falar da esposa dele. Aí depois a esposa dele cobrou, tu me deixou fora, agora ele me pediu, olha, manda um abraço pra minha esposa, vou mandar um abraço, vou te salvar, tá?
Robson Mazaquatro. É Tatiana. Um abraço para Tatiana Vieira, viu? Olha só que pisada na bola. A mesma coisa, nosso amigo Wagner não botou o nome da esposa. Parabéns, viu, Wagner, pelo tempo Parabéns pelos 50 anos, tá? Muito legal. Meu pai e minha mãe têm 67, eu acho. 66, 67 anos casados. É uma coisa muito doida, né? Muitos anos. A Malu Santos falou, né, que tem o livro Vida Fora da Matéria, que nós estávamos comentando que a família da Janete era do racionalismo cristão, que é uma veia do espiritismo. Sabe que esse livro sempre, né, fez parte da minha vida. E eu me lembro quando eu era pequena e eu olhava esse livro e eu saía correndo. As imagens, eu tinha muito medo. Nossa, muito medo. Imagina uma criança olhando aquilo. Minha mãe dizia, para com isso, guria, reage, que a mãe sempre dizia pra mim reagir, né? Então eu não gostava realmente desse livro, mas é interessante para quem quer conhecer o lado, principalmente dos inferiores, né? As pessoas que bebem e que fumam, os espíritos inferiores que elas estão atraindo através dessas Até imagens. Até o próprio André Luiz fala que ele não comenta, né? Ele é orientado a não comentar para as pessoas não se assustarem daquilo que elas atraem quando elas estão envolvidas com alguma coisa negativa, né? Então eu recomendo que todos leiam os livros do André Luiz, né? Que comenta a vida no plano espiritual. O School Spiders Tudos, que é o Cabral, né? Nosso amigo Cabral, que era de Canoas, né? Agora está lá no Goiás, não, acho que Goiás, nem me lembro, subiu ali pro centro. Ele perguntou se a ponte do Guaíba já está funcionando. Olha, aquele trem é grande, né? Que baita ponte, né? Ela é muito grande. Está funcionando. Sim, ela já está funcionando. Mas é muito grande. Tu olha para ela assim, nossa, mãe, é uma coisa muito grande. Eu já está com medo de passar por ela. 40 metros, né? Eu tô louco para passar nela já de carro. A gente não passou ainda de carro por lá, mas a gente viu na TV. São 40 metros de ponte. Tem até medo de passar. Não, vamos passar lá. E também mandar um abraço para a nossa dona Cleide Pagnoni, né? A nossa Cleide do Sininho. Espero que o Sininho funcione. Mas eu já descobri também que o filho dela, o Carlos Pagnoni, que é o Sininho que avisa ela, né? Na falta de um, outro substitui. Tá? Um abraço para vocês, o Carlos Pagnoni, que é filho da dona Cleide Pagnoni. Um abraço para Lila Fernandes, Rosane Fernandes, Walter Feide e Janete, né? Pfeiffer, pergunta de Janete. O casal. Maria das Graças Aires de Souza, Antônio Carlos do Editorial do Bem, que sempre coloca textos bacanas, bem escritos, bem legais para se ler, bastante reflexão. A Clesimir Almeida, Ana Maria, lá da Vila Nova Gaia, a Poliana Costa, Porcina Guerra, Silvana Bartolo, Vitória Vieira, Mari Saboia, Eduardo Colossi, Jane Mary, a Irani Silva, Vanderlei Aleixo, tá? Salve Li. A Maria do Carmo Tribuzzi, que sempre coloca o texto ali para vocês, né? Ela faz a gentileza ali. Bom, um abraço para todos, fiquem todos de coração. Não fiquem chateados para quem que a gente não consegue ler, né? Não porque tem como ler todos. São muitos comentários ali, a gente pega alguns, a gente vai trocando, né? Para poder citar sempre que possível todos. Fiquem com Deus. Agora vamos botar um pouco do nosso Eri Lopes cantando Passe Musical. E até a semana que vem, na semana de Natal, tá? Estaremos ali com vocês, tá ok? Boas vibrações para todos, Boa com essa semana. música de energia. É muito legal. Ótima semana a todos. Até quinta-feira às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em
expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br